e Joseph Bates ficou preocupado com a legitimidade dessa visão. Ellen White, sabendo que precisava da ajuda financeira de Joseph Bates, escreveu uma carta para acalmar o capitão, dizendo que tudo havia sido uma coincidência espiritual e que, de fato, ela havia tido uma visão sobre a doutrina da porta fechada, exatamente como Joseph Turner havia publicado, e que a visão era uma confirmação de Deus, que aquela interpretação do jornal de Turner era verdadeira. Veja o que Ellen White escreveu. Enquanto nós estávamos em Exeter, Maine, reunindo-se com Israel Damon, Tiago e muitos outros não acreditavam na porta fechada. Sofri muito no início da reunião. A incredulidade parecia estar por todos os lados. Havia uma irmã lá, a irmã Durbin, que era chamada de muito espiritual. Ela viajou até lá e era conhecida por ser uma pregadora muito poderosa nos últimos 20 anos. Ela era verdadeiramente uma mãe em Israel. Mas uma divisão havia surgido no grupo sobre a porta da graça fechada. Ela tinha um coração muito bom e não podia acreditar que a porta da graça estava fechada definitivamente. Eu, particularmente, não sabia nada sobre as discordâncias dela. A irmã Durbin levantou-se para falar e na hora eu me senti muito triste. Minha alma parecia estar em agonia. Enquanto ela falava, eu caí da cadeira direto no chão. Foi então que eu tive uma visão de Jesus levantando-se do seu trono mediador e indo para o Santo dos Santos como noivo para receber o seu reino. Todos que estavam ali ficaram interessados na visão que eu estava tendo. Todos eles disseram que essa doutrina era totalmente nova para eles. O Senhor trabalhou com grande poder, estabelecendo a verdade nos corações deles, e a irmã Durbin sabia o que era o poder do Senhor, pois ela o havia sentido muitas vezes. Poucos minutos depois de eu cair no chão, ela foi derrubada e caiu no chão, clamando a Deus para ter misericórdia dela. Quando eu saí da visão, meus ouvidos foram saudados com a irmã Durbin cantando e gritando em alta voz. A maioria deles receberam a visão e todos nós concordamos com a doutrina da porta fechada. Antes disso, eu não tinha nenhuma luz sobre a vinda do noivo, mas esperava que ele viesse a esta terra para libertar seu povo no 10º dia do 7º mês, 22 de outubro de 1844. Eu não ouvi nenhuma palestra ou palavra de qualquer forma relacionada com a ida do noivo ao Santo dos Santos ou com a porta da graça fechada antes desse dia. Isso está escrito no Manuscript Releases, volume 5, página 97. A negação de Ellen White de ter lido o panfleto de Turner não tem tanta importância e é apenas uma defesa pessoal dela. É muito provável que este tenha sido o primeiro plágio de Ellen White em seu ministério, sem contar, é claro, o caso de William Foy, anterior ao desapontamento, como você viu nessa mesma temporada. Mas o que mais importa é o fato de que a doutrina da porta da graça fechada é uma heresia grosseira, e a suposta visão de Ellen White, confirmando essa heresia para todos, com certeza demonstrava um movimento que não vinha de Deus. No entanto, devemos considerar a possibilidade de que, de fato, ela possa ter tido uma visão da porta da graça fechada em dezembro de 1844. Se de fato ela entrou em visão e, através de um ato sobrenatural, ela recebeu a mensagem de que não havia mais salvação para a humanidade, apenas para os 150 ou 200 mileritas adventistas fanáticos, essa mensagem, com toda certeza, não vinha da parte de Deus, e sim do reino das trevas. Existem duas alternativas muito claras: ou plágio ou influência do inimigo. Só existem duas opções. Quando se trata de doutrinas heréticas, só existem duas alternativas. Ou isso vem de outros autores, ou isso vem das trevas. Agora presta bem atenção no que eu vou falar para você, ok? Se você ler a história, como a gente lê um trecho aqui agora, se você ler a descrição e a estrutura sequencial do que aconteceu, você vai notar que existia um poder de influência de Ellen White sobre aquelas pessoas.
Aquelas pessoas estavam controladas sobre um tipo de influência espiritual vinda de Ellen White, que trouxe para dentro daquela sala a influência que ela queria que eles seguissem. Olha, eu não vou me prolongar muito nesse segmento, só quero que você preste atenção numa coisa. Durbin não acreditava na porta fechada, que é uma heresia em si mesmo. Okay? Ela não considerava que não havia mais salvação para as pessoas depois de 1844. Ela não considerava isso. Na cabeça dela não entrava. Quando Ellen White percebeu isso e percebeu que ela era influente, lembre-se que ela disse, ela era uma mãe em Israel, ela era uma grande pregadora, ela era uma pessoa de influência, certo? Quando Ellen White percebeu isso e percebeu que ela não tinha apoio da porta fechada com a ajuda de Durbin, ela cai no chão e começa a ter suas cenas de visão. As pessoas ao redor, as pessoas leigas, membros leigos, olharam para Ellen White caindo no chão, prostrada no chão, tendo uma visão, sabe-se lá por quanto tempo. Automaticamente, a Durbin cai no chão. Por isso que eu falo que existia uma influência espiritual dentro daquele quarto, dentro daquela sala, daquele local de reunião. Durbin era oposição à doutrina herética. Automaticamente, ela influenciaria pessoas a não acreditarem nisso. Ellen White percebe e ela cai em visão e automaticamente Durbin cai no chão. Quando ela cai prostrada no chão, Ellen White retorna dessa sua suposta visão, o que acontece? Ela vê Durbin transformada, acreditando na porta fechada. E ela diz isso como sendo influência divina, influência de Deus. Que Deus apoia a ausência de salvação após 1844 para toda a humanidade. Qual Deus apoia um absurdo desse? Que Jesus, que Cristo que apoia isso? E aquela senhora Durbin, que sabe lá quais eram os problemas que ela tinha, quais eram as dificuldades que ela tinha, qual era a exposição que ela tinha, quais eram os desafios que ela estava vivendo, aquela mulher caiu no chão e se levantou com a sua percepção sobre aquela doutrina completamente alterada, sobre a influência de Ellen White. Pensa num absurdo. Agora lembre, quem estava nesse quarto? Thiago White, que tinha acabado de conhecer Ellen White. Ele tinha acabado de conhecer Ellen White. Ela estava em viagem indo para Exeter. Quem estava nessa reunião, nesse culto? Israel Damon. Você viu nessa temporada Israel Damon preso, fanático. Israel Damon viu aquilo acontecendo na frente dos olhos dele. Ele viu, isso aqui é uma mina de dinheiro pra gente. Você já viu isso na segunda temporada? Nessa mesma temporada? Presta atenção como a situação toda se desenvolveu a ponto de Ellen White ter total controle sobre a vida e sobre a visão, sobre a perspectiva de interpretação bíblica dessas pessoas leigas que criam que de fato ela estava recebendo mensagens de Deus. Vamos para o próximo segmento.